Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Vamos continuar a nossa comunhão dentro da série A Palavra e o Testemunho, baseado no Evangelho de João. Hoje nós vamos entrar no capítulo 7 de João. Capítulo 7, versículos 1 e 2, diz o seguinte para nós: passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. O Evangelho de João nos mostra várias passagens da vida do Senhor e também relaciona as passagens com algumas festas dos judeus. Em João 6, versículo 4, é dito o seguinte: ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. E aqui em João 7, no versículo 2, ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Nessa manhã nós vamos entrar um pouco no sentido da questão das festas e a pessoa do Senhor. Aqui nós temos a festa dos judeus, mas porque Cristo veio, Cristo é a realidade de todas as festas. Isso aqui é um princípio espiritual muito importante que precisamos conhecer. Porque a realidade dessas festas é o próprio Senhor. Porque nós sabemos que Deus, Ele nos deu Cristo. Deus nos deu Cristo para a nossa salvação. E esse Cristo é o motivo da nossa alegria. Cristo é o conteúdo e a realidade dessas festas. E essas festas atendem exatamente às nossas necessidades. E Deus fazia questão que os judeus guardassem determinadas festas. Mas hoje nós temos Cristo como nossa festa. Mas existe essa festa dos judeus que são uma sombra daquilo que é a realidade. E nós precisamos aprender a desfrutar Cristo dessa maneira. Êxodo 23, versículos 14 a 17, diz o seguinte: 3 vezes no ano me celebrareis festa. Guardarás festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do seu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. 3 vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Os judeus tinham várias festas, mas haviam 3 festas que o Senhor diz que todo homem tinha que celebrar e deveria aparecer diante do Senhor. Em Êxodo 34, versículos 18 a 23, diz o seguinte: guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, no tempo indicado no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Também guardarás a festa das semanas,
que é a das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. O versículo 23 agora. 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor Deus, Deus de Israel. Agora, vamos ver Deuteronômio 16, versículo 1. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Agora, versículos 9 e 10 de Deuteronômio 16. 7 semanas contarás. Quando a foice começar na seara, entrarás a contar as 7 semanas. E celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Agora, Deuteronômio 16, versículos 13 a 15. A festa dos tabernáculos celebrá-la-ás por 7 dias, quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar. Alegrar-te-ás na tua festa, tu, teu filho, e a tua filha, o teu servo, a tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas cidades. 7 dias celebrarás festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor Deus escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita, e em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. Então nós podemos ver 3 festas que o povo devia celebrar. Essencialmente, a festa da Páscoa, tá certo? Ou dos pães asmos, tá? A festa das semanas, que é a festa do Pentecoste, e a festa do tabernáculo. Agora, nós vamos ver Cristo como a realidade dessas festas. O que isso quer dizer? Que a nossa experiência com Cristo deve deixar marcas em nossa vida. E essas marcas são marcas que nós nunca devemos e nunca podemos esquecer. E essas marcas, que são essas festas, são para o nosso desfrute e para a nossa alegria. Porque nessas festas, comparecemos à presença de Deus. Significa, o que um dia o Senhor fez por nós é algo vivo nas nossas vidas. E é algo que nos traz alegria. Então existem 3 festas. Isso tipifica o quê? Tipifica o pleno desfrute do Deus triuno. Nós temos que desfrutar nosso Deus triuno. E quando olhamos a questão dessa primeira festa, que é a festa da Páscoa, e também logo seguida da festa dos pães asmos, vamos ver então alguns versículos para nós compreendermos. Êxodo capítulo 12, versículo 8. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Daí o versículo 15 de Êxodo 12, 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Nós sabemos que na noite da Páscoa, a experiência dos judeus foi de que eles deveriam passar o sangue no umbral da porta, certo? Como a marca, e eles deveriam ficar em casa. E naquela noite o anjo iria passar. E em toda casa que não houvesse aquela marca do sangue,
o primogênito morreria. Mas louvado seja o Senhor guardou o povo de Israel. Não é isso? E nós sabemos que Cristo, Ele é aquele Cordeiro Pascal. É o que nós vamos logo ver. Mas logo após comer a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas, pães asmos são pães sem fermento, o Senhor diz que eles deveriam comer pão asmo por 7 dias. Eles tinham que tirar o fermento das suas casas e não devia comer nenhuma coisa fermentada. Isso mostra o quê? Significa que Cristo morreu por nós para eliminar o pecado, certo? E que nós precisamos desfrutar do Cristo. Cristo é o nosso suprimento de vida sem nenhum pecado. Fermento é aquilo que é pecaminoso, aquilo que é mau. Isso não deve estar em nossas vidas. Isso quer dizer que quando eu sou salvo, eu devo ter uma atitude. Eu não quero viver no pecado. 1 Coríntios 5, versículos 6 a 8, nos mostra nosso desfrute de Cristo como a festa da Páscoa e dos pães asmos. 1 Coríntios 5, versículos 6 a 8. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Esse capítulo 5, versículo 8, na versão King James, diz: por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Você está vendo? Paulo faz a conexão entre a festa da Páscoa e dos pães asmos com a nossa experiência de Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Correto? E qual é essa experiência que deve nos marcar que nós comemos de Cristo? Que exatamente está em Êxodo 12, 8, né? Comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Isso quer dizer o quê? Você deve desfrutar de Cristo não somente como o Cordeiro, mas também como pão sem fermento. E aqui mostra que seria por 7 dias. 7 dias é um período completo. Na verdade, o significado espiritual disso é por toda a nossa vida. E quando diz sobre essa questão do fermento, Êxodo 12, 19, diz o seguinte: por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. E Êxodo 13, versículo 7 diz: 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Não é somente não comer algo com fermento. Aqui diz: não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Os irmãos entendem?
essa questão da nossa sensibilidade quanto à questão do pecado? Não é somente não estamos cometendo o pecado, mas não se acha o pecado em nossa casa. Isso mostra o quê? Que existem coisas dentro da nossa casa que podem nos levar ao pecado. Os irmãos compreendem? Não se ache fermento em vossa casa. E diz assim, o levedado não se encontrará contigo, nem será encontrado em todo o seu território. Isso mostra o quê? Isso mostra que também não encontrar significa que você não vai ver alguma coisa aqui. Claro, nós sabemos na nossa experiência, é impossível nós não pecarmos, nós pecamos, né? Por causa da nossa natureza pecaminosa ainda. Mas nosso sentimento quanto ao pecado é, eu não quero pecar. Os irmãos compreendem? Porque um grande problema é conviver com o pecado e achar que está tudo bem. E aqui fala, não se encontrar significa o quê? Se tem, é algo que eu não estou percebendo. Eu quero que o Senhor me ilumine. Mas para tudo que eu percebo, eu tomo uma ação, eu jogo fora. Porque muitas vezes, existem aqueles chamados pecados que a gente não tem consciência. Por isso que pedimos para o Senhor ilumina, mesmo os pecados dos quais eu não tenho consciência. Então eu como de Cristo. E o Senhor falou que eles deveriam celebrar a festa. Por quê? A festa da Páscoa, porque aquele dia que eles saíram do Egito, aleluia, é o dia da nossa liberdade. É o dia da nossa libertação. Nós nunca podemos esquecer desse dia, porque nós somos um povo liberto, mas também nós somos um povo sensível na questão do pecado. Não ter fermento em nossas casas. E nós comemos de Cristo como nosso Cordeiro Pascal e também nós comemos Cristo como o nosso pão vivo, sem fermento. João 6, quando falou da Páscoa, o Senhor se manifestou como o pão vivo que desceu do céu, não é? Está vendo? Essa ligação, essa conexão, é o pão sem fermento. É o pão que nos dá vida. E nos fortalece e nos leva à frente. E tinha que também comer com ervas amargas. Isso quer dizer o quê? O sentimento do nosso coração é de que nós sentimos o arrependimento, entendeu? Pelo que nós fizemos e por aquilo que nós somos. Daí, a palavra também diz para celebrar a festa das semanas, que é a festa de Pentecostes. Esta festa tipifica o desfrute das primícias do Espírito do Cristo ressuscitado. Olha só, ali diz, guardará, Êxodo 23, né? 16, guardarás a festa da cega, que é exatamente esta festa das semanas, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo. Êxodo 23, 16, na King James atualizada, diz, guardarás também a festa da colheita das primícias dos teus trabalhos de semeadura no campo. Depois celebrará a festa do encerramento da colheita, que é a festa dos tabernáculos.
mas vamos ver primeiramente essa festa da colheita das primícias, que é a festa de Pentecostes. O que a palavra de Deus diz para nós? Vamos ver sobre essa questão, tá? Você sabe, na Páscoa, Cristo morreu e ressuscitou. Cristo, primeiramente, é a primícia. 1 Coríntios 15, 20. 1 Coríntios 15, 20 diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Está vendo? Primeiro temos as primícias, o primeiro fruto. Depois nós temos a colheita. E Cristo foi aquele que foi o primeiro que ressuscitou. Ele é a primícia. E olha só o que João 20, versículo 17, nos diz. O Senhor encontrou ali a Maria Madalena, daí recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Essa palavra não me detenhas significa não me toque, não toque em mim. Cristo tinha ressuscitado. Mas o primeiro a desfrutar desse Cristo ressuscitado tinha que ser o Pai. Olha só, isso está em Levítico 23, versículos 10 e 11. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote, e este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. Então você pode ver ali na figura do Antigo Testamento, né? Então tinha que, quando saísse os primeiros frutos, esse molho das primícias tinha que ser levado perante o Senhor e ser movido. O ser movido significa ressurreto. Isso está vivo, entendeu? E tinha que mover perante o Senhor. Deus tem que ser o primeiro a desfrutar da primícia. Por isso que quando Cristo ressuscitou, ele falou para Maria: não me toque. Primeiro a me tocar e desfrutar tem que ser o Pai. Compreendeu? Então isso ocorreu na Páscoa. E agora, 50 dias depois da Páscoa, nós temos a festa exatamente das semanas, que é o Pentecoste. Cristo ressuscitou. 50 dias depois da ressurreição dele, no Pentecoste foi gerada a igreja, que somos nós. Amém? Você vê, ele foi as primícias, nós somos a colheita. Nós somos os frutos colhidos. Correto? Então, olha só, isso aqui, eu digo, né? A palavra de Deus é uma coisa maravilhosa. Você vê, toda aquela realidade, tudo aquilo que está no Antigo Testamento, nós encontramos a realidade no Novo Testamento, na pessoa de Cristo. E agora nós temos a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é a festa do desfrute, depois de tudo colhido. Já está tudo guardado, já está tudo processado, já está tudo pronto. Você quer desfrutar? Você vai lá no lugar onde você guardou, você pega e desfruta. Esta é a festa dos tabernáculos, tá? É a da consumação. Agora vamos ver um pouco sobre a festa dos tabernáculos.
Levítico 23, versículo 34. Fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Versículo 39. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene. Versículo 40. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de oliveiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros, ramo de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiros. Por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. O versículo 41. Celebrareis esta como festa ao Senhor por 7 dias cada ano, e é estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês sétimo a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Eles tinham que fazer tendas. Então, tendas com que material? Por isso está no versículo 40, né? No primeiro dia tomarei para vós outros frutos, ou o que é produto das árvores. As árvores significam a humanidade de Cristo. Aquilo que é verde, que tem vida, aquilo que é nutritivo, aquilo que é belo. Essa é a humanidade de Cristo. E também aqui fala ramos de palmeiras. Ramo de palmeiras significa a vitória dos santos sobre a tribulação, sobre os sofrimentos. Isso aqui vocês podem ver realmente dentro da realidade da palavra de Deus, sobre toda essa vitória do Senhor na vida deles. Ali em Apocalipse mostra algumas passagens disso aí. Também as palmeiras são sinal de satisfação que vem da água, né, das fontes. Então, os ramos de palmeiras eram usados também na festa dos tabernáculos, para fazer as tendas, junto com as coisas das árvores. Louvado seja o Senhor por isso. Salmo 92 aqui. Eu vou ler para os irmãos. Salmo 92, versículo 12 e 13. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Então Deus queria que o povo se lembrasse que um dia eles vagaram no deserto e que nesse deserto Deus os sustentou. Você vê, porque é festa da colheita. Ali no deserto, eles tiveram que depender totalmente de Deus, não é? Lá não tinha lavoura. Mas agora eles tinham entrado na boa terra. Mas deveriam continuar a depender de Deus como dependeram no deserto. Os irmãos compreenderam? Não é que agora aqui, nessa terra que mana leite e mel, agora é por nossa conta, agora eu não preciso depender de Deus. Não é assim. Você pode ver, o Senhor fez questão de que ele celebrasse a festa dos tabernáculos para que nunca se esquecessem que o Senhor é a fonte e o suprimento deles.
Se eles tiveram uma boa colheita, foi bênção de Deus, não foi o mérito do homem. Se eles hoje podem beber água, que está ali na boa terra, é porque o Senhor supriu essa água. Os irmãos compreendem? No deserto, veio da pedra que foi fendida. Na boa terra, o Senhor continuava a ser a fonte da água. O povo nunca podia se esquecer disso. Amados irmãos, amadas irmãs, será que nós nos esquecemos que Deus é a nossa fonte? Muitas vezes nós ficamos desesperados, ansiosos, em conflito porque passamos por dificuldades ou passamos por necessidade. E a gente olha e diz, parece que não tem caminho. De onde virá o meu suprimento para essa situação? Nós ficamos ansiosos porque nos esquecemos que o Senhor é a fonte. O Senhor não mudou. Então, foi nesse ambiente da festa dos tabernáculos que ocorre os maravilhosos versículos de João 7, 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Aqui, nessa nossa tradução, Revista Atualizada diz, não fora dado, mas existem as outras traduções dentro do grego, no original porque o Espírito ainda não era. Você vai dizer, como ainda não era? É que o Espírito ainda não estava pronto para ser dado para nós. Porque Cristo tinha que passar ainda pela morte, ressurreição e ascensão, ser glorificado e daí o Espírito viria e traria todas as bênçãos, todos os aspectos completos da bênção de Deus. É colheita, é a festa colheita. A festa colheita é o produto, significa o quê? As uvas, né? Vocês colheram as uvas já foram transformadas em passas, né? Para ser guardado e você comer, né? Os frutos da oliveira, as azeitonas, já foram prensadas, já se transformaram em azeite. Quer dizer, você tem os produtos, mas já estão processados, guardados, né? Prontos para consumo. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Um dia Cristo passou por todas as situações. Nós já no passado fizemos estudo sobre isso, e nós não vamos fazer esse estudo agora. Nós sabemos que o Senhor é o Espírito. Não é verdade? E que esse Espírito que nós recebemos, nele tem todos os aspectos de Deus, todos os aspectos, né, da vida divina, da questão da humanidade de Cristo, né? Tudo que Cristo passou, tudo que Cristo sofreu, tudo que Cristo venceu, não é? Tudo isso hoje está à nossa disposição, porque Cristo vive em nós. Então, mas o que nós precisamos saber é a importância desse fato. Por que a importância desse fato? Vamos ver o seguinte, no versículo 37. No último dia, já estava no final da festa. Vou dizer uma coisa, o sentimento de uma pessoa no início da festa é uma, mas quando está no final da festa o sentimento é diferente, né?
Mesma coisa, digamos que você sai de férias, né? Eu vou ficar uma semana em tal lugar. Quando você chega, é um sentimento. Daí, quando você vai embora, é o último dia hoje. O sentimento é diferente, não é? O último dia. E é o grande dia da festa. Deveria ser o máximo. Mas qual é a condição do sentimento do ser humano? Vai passar. Eu vou voltar à condição anterior. Entende? Eu ainda sinto vazio. Eu ainda sinto fome. Eu ainda sinto sede. E aqui, a Bíblia registra, levantou-se Jesus. E ele exclamou. Esse exclamar é gritar. Proclamar em voz alta. Mas irmãos, amadas irmãs, gritar se ele gritou, falou em voz alta, isso não era comum para o Senhor, entendeu? É que naquele dia, ele tinha algo muito importante para falar. Quando, nós temos que ver, quando ele falou isso? Por que ele teve que gritar? Porque ele conhecia o interior das pessoas. Ele conseguia ouvir o clamor das pessoas que estavam ainda sedentas, que estavam sofrendo, que não tinha conseguido se satisfazer com as coisas todas. E ele tinha resposta. Então ele levantou. Então o que ele falou é muito importante. Porque ele falou exatamente nesse último dia, nesse grande dia da festa. O que ele falou realmente é importante, você pode ver pela forma com que ele falou. Ele gritou. Ele estava respondendo aquele clamor que estava no interior das pessoas. Ninguém conseguia ouvir o grito no interior dos corações, mas ele conseguia. Ele disse assim: se alguém tem sede, não tem nenhum outro requisito. Se você é alto ou baixo, rico ou pobre. O único requisito é ter sede. Se alguém tem sede, venha a mim. Por quê? Porque ele tem aquilo que as pessoas estavam desejando. Venha a mim e beba. Porque quando uma pessoa está com sede, tudo que ele quer é beber. Daí ele explicou como beber. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você tem que crer. Se você crer, você vai receber. Crer em mim é na pessoa dele. Não é uma doutrina, não é uma prática, é na pessoa viva do Senhor. E aqui diz: se você crer em mim, você vai beber. E uma coisa vai acontecer: do seu interior fluirão rios de água viva. Crer nele é
pôr a fé nele. E nenhuma outra coisa mais. Aqui fala de rios. Isso quer dizer o quê? Que essa água viva tem diferentes aspectos. E esses são diferentes aspectos que saciam a sua sede nos seus diferentes aspectos. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Aqui o Senhor está chamando atenção para uma coisa que é muito importante. A obra dele, de Cristo, e a obra do Espírito. O que Cristo cumpriu é algo objetivo. Mas isso se torna subjetivo pelo Espírito. Então mostra a importância de conhecermos Cristo e a importância de conhecermos o Espírito. A importância de conhecer Cristo é para sabermos o que nós ganhamos. E a importância de conhecer o Espírito é para que aquilo que ganhamos se torne real em nossas vidas. Louvado seja o Senhor. O Senhor cumpriu a obra da redenção. Hoje nós podemos crer no Senhor e beber. Isso é o que a Escritura diz. Eu gosto muito desse versículo, porque diz assim, né? Quem crer em mim, versículo 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se a Escritura fala disso, então é isso. Não é? Então, irmãos, olha só que coisa maravilhosa. Nós podemos desfrutar da festa dos tabernáculos, festa da colheita. Está tudo pronto e disponível. Amém? E outra coisa, habitar em tenda significa o quê? Significa que temos consciência de que hoje somos peregrinos nessa terra. Não é? Você pode ter uma casa muito bonita, mas é uma tenda. Vai passar. A nossa habitação eterna está com o Senhor. E Ele é a nossa fonte. Ele é o nosso suprimento. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém?